Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 1º de maio. Você sabe bem que no mês de abril, o Glorioso entrou em campo 7 vezes, jogo atrás de jogo, meio de semana e fim de semana, e isso naturalmente gera aquela preocupação de desgaste em cima dos atletas que vêm sendo mais utilizados. No mês de maio não vai ser diferente. O Botafogo teria 9 confrontos, mas a gente não tem data para Corinthians e Fluminense. Ou seja, pelo menos 7 jogos estão garantidos e parece que vai ser isso daí mesmo. A CBF não deve ajeitar o calendário, porque para ajeitar normalmente já fica difícil. Tu imagina quando tem que remarcar algum confronto. Então a gente não faz ideia de quando vão ser esses jogos contra Corinthians e Fluminense, mas a gente já tem 7 jogos agendados, isso é certo, isso é fato. E aí, Fogão, surge aquela questão. Como que o Arthur Jorge pode conduzir essa gestão da minutagem dentro do elenco do Botafogo? Eu quero passar aqui com você as substituições que aconteceram desde o jogo contra o Júnior Barranquilla, ainda sob o comando de Fábio Matias, para a gente poder entender as escalações que tivemos nesse período, mais os atletas que rotineiramente foram substituídos ao longo dos confrontos. Além disso, eu quero destacar também que a camisa do Botafogo, a alvinegra, vai sendo destaque internacional. Pois é, uma série de perfis de diversos países falando sobre o retorno da Reebok ao futebol, né, com essa camisa maravilhosa do Botafogo, ficou simplesmente um espetáculo. E é muito bom a gente ver, né, que a camisa do Botafogo, a marca Botafogo, está sendo comentada positivamente. Isso é só o começo, você sabe disso, tem muita coisa acontecendo no Botafogo, essa reconstrução vai seguir e as taças, elas vão acontecer. Pode ter certeza disso, que a nossa hora está chegando, eu tenho convicção disso. Só que antes da gente trocar uma ideia sobre todas essas questões aqui, Fogão, eu te peço por gentileza, deixa o seu like, isso é super importante aqui para o crescimento do canal. Nós estamos com mais de 45.700 inscritos, caminhando rumo aos 45.800, 900 e os 46 mil, tô acreditando, serão uma realidade bem antes do dia 10 de maio, que é o prazo limite estabelecido para a gente poder alcançar essa meta. Com a ajuda de todos vocês, chegaremos lá com toda certeza. Sempre importante destacar que esse daqui é o 4º conteúdo do dia. Teve Botafogo pra caramba aqui no canal no dia de hoje. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se, porque assim você fica por dentro de todas as novidades. E olha, como tem assunto pra gente poder falar de Botafogo. Tem informação, tem opinião, tem resenha, tem um monte de coisa aqui no Fala Fogão. Vocês são nossos convidados, logicamente. Dito isso, vamos em frente, Fogão. Para começo de conversa, vamos começar destacando aqui essa situação que eu falei sobre as escalações que a gente veio tendo, né, ao longo desse mês de abril. Mês de maio vai começar agora com esse confronto diante da equipe do Vitória, mas vamos dar uma olhadinha aqui nos confrontos de abril, as escalações que tivemos ao longo dessas partidas por Copa Libertadores, por Campeonato Brasileiro, um monte de jogo importante, meio de semana, fim de semana, e assim vai seguir. Mas vale destacar, tá? Como a gente não tem data para Corinthians e Fluminense, isso significa dizer que o Botafogo vai ganhar uma semana de trabalho, semana cheia, em cada um desses confrontos que não vão acontecer nesse momento. Então, esse é um ponto positivo para o Arthur Jorge, se a gente conseguir manter essa pegada de bons resultados. Quando chegar esse período de semana cheia para trabalhar, vai ser um período valiosíssimo, porque ambiente positivo, de vitória, de confiança, certamente ajuda no desenvolvimento do trabalho. E você tendo tempo para poder estabelecer melhor as dinâmicas que você deseja, a tendência é o time do Botafogo se fortalecer ainda mais, não é verdade? Agora vamos lá. Júnior Barranquilla, Estádio Newton Santos, essa partida aconteceu no dia 3 de abril. E o Botafogo nesse confronto contra os colombianos, ele entrou em campo com a seguinte formação: Gatito, Matheus Ponte, Lucas Alter, Alexander Barbosa, Hugo. Marlon Freitas, Gregory, Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Jefferson Savarino, ou simplesmente Savalizo para os mais íntimos, porque o homem tá demais, né? Realmente tá demais, tá sensacional. Nesse confronto, o Botafogo entrou com um 4-3-3. A gente sabe que o Botafogo não está mais jogando assim, mas ainda sob o comando de Fábio Matias foi a formação escolhida, definida pelo então treinador interino. E naquela ocasião, os seguintes atletas foram substituídos: Matheus Ponte, Marlon Freitas, Gregory, Eduardo, os 3 jogadores do meio de campo foram substituídos. E além disso, Savarino, Tiquinho Soares e Júnior Santos não foram substituídos, assim como Barbosa, Alter e Hugo. Diante da LDU, na altitude de Quito, a gente teve o seguinte 11 inicial: Gatito, Matheus Ponte, Lucas Alter, Barbosa, Hugo. Mais uma vez, a linha defensiva estabelecida.
Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Marlon, Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Perceba que Savarino não entrou como titular nesse confronto e o Eduardo também não. Os jogadores substituídos nessa partida: Mateu e Hugo, os dois laterais, Jefinho e Luiz Henrique, os dois pontas, tem uma razão de ser. São jogadores que atuaram pelos corredores laterais naquela ocasião, se desgasta bastante na altitude. E além deles, Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, que todo mundo sabe, tem uma questão física muito forte ali. A gente tem que ter todo um cuidado com o nosso meio-campista. É muito bom jogador, mas fisicamente existe uma fragilidade. A gente realmente tem que prestar atenção em utilizar o Danilo no momento oportuno, sempre na ocasião certa. Não dá para o Danilo encaixar uma sequência de meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, que vai acabar estourando e a gente sabe que já vimos isso acontecer anteriormente. Diante do Cruzeiro, estreia do Campeonato Brasileiro, o Arthur Jorge mandou a campo a seguinte equipe, sempre lembrando, desde o jogo contra o LDU, num 4-4-2, que vira um 4-2-4, enfim, tudo aquilo que vocês já estão ficando habituados. Gatito, Mateu Ponte, Lucas Alter, Bastos, o Bastos assume a titularidade. Marçal, o Marçal jogando no lugar do Hugo, a gente sabe que o Marçal depois veio a ter o problema na panturrilha mais uma vez. No meio de campo, Luiz Henrique, Gregory, Marlon, Jefinho, Tiquinho Soares e Júnior Santos. Mais uma vez o Savarino não começou jogando, o Eduardo mais uma vez não começou jogando, tá? E a gente teve aí o Hugo descansando um pouquinho, tá? São pontos importantes aqui de serem destacados. Nesse confronto, as substituições foram Marçal, Jefinho, Gregory, Marlon Freitas e Tiquinho Soares. Esses foram os atletas substituídos na partida contra o Cruzeiro. Diante do Atlético Goianiense, estádio Newton Santos, o primeiro dessa sequência de jogos aí que a gente teve na nossa casa, né? E a gente ainda vai ter Vitória, Bahia e LDU pegando essa sequência somente no Rio de Janeiro, sem precisar viajar, que foi um período fundamental, porque a gente não precisa se preocupar com logística de viagem, você ganha um dia a mais sempre de treinamento. Isso é um ponto bem legal de se destacar. O 11 inicial nesse confronto, diante do Atlético Goianiense, foi o seguinte: Gatito, Mateu Ponte, Lucas Alter, Bastos, Hugo, Luiz Henrique, Gregory, Tietê, Jefinho. Você vê que o Marlon não atuou como titular nesse confronto. Júnior Santos e Matheus Nascimento. Você sabe que o Tiquinho teve que entrar, o Matheus Nascimento se machucou muito cedo nesse confronto, e o Tiquinho Soares teve que jogar mesmo precisando de descanso. O próprio Arthur Jorge havia comentado que o motivo para o Tiquinho entrar na partida foi esse. Ele ia descansar o Tiquinho, mas aconteceu a lesão do Matheus e ele teve que colocar o Tiquinho em campo. Os jogadores substituídos nesse confronto: Luiz Henrique, Gregory, Jefinho, Júnior Santos e Matheus Nascimento. Diante do Juventude, mandou a seguinte formação a campo: Gatito, Mateu Ponte, Lucas Alter, Bastos, Hugo. Você vê que a linha defensiva, por diversas vezes, foi essa. Mateu Ponte e Hugo jogando direto, o Damian estava se recuperando, é bom lembrar. E na Lucas Alter sempre presente, e o Bastos que ganhou a titularidade em relação ao Alexander Barbosa. No meio campo, Júnior Santos, Danilo, Marlon, Jefinho. No ataque, Savarino e Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares foi substituído, assim como Jefinho, Júnior Santos, Mateu Ponte e Bastos. Perceba aqui que nesse confronto o Júnior Santos foi substituído novamente. E é bom destacar, contra o Atlético Goianiense, ele foi substituído aos 35 na segunda etapa. Diante do Juventude, caiu para 27 da segunda etapa. Guarde esses números, porque contra o Flamengo, ele voltou a ser substituído, só que aos 23 da segunda etapa. Então você repara que os números estão descendo, né? O momento que ele sai do confronto está diminuindo. Isso sinaliza desgaste, na minha opinião. Ele não está conseguindo aguentar ficar ali durante um dado período. Tudo bem que você tem motivo tático, motivo físico, motivo técnico para fazer as alterações, mas quando você percebe que sequencialmente a minutagem vai descendo, o Júnior, que vem jogando direto, ele realmente pode estar sentindo essa sequência de partidas. Diante do Universitário, o Arthur Jorge mandou a campo a seguinte equipe: John, pela primeira vez jogando com o treinador português, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos, Hugo. Mais uma vez, Lucas Alter, Bastos, Hugo jogando, Damian ganhando a oportunidade. Luiz Henrique, de novo, Marlon Freitas, Gregory, Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. Nesse confronto, os atletas substituídos: o Damian, o Bastos, o Luiz Henrique, o Marlon Freitas e o Tiquinho. Esses foram os atletas substituídos nesse confronto. O Júnior, portanto, jogou toda a partida.
Veio o clássico contra o Flamengo. E a gente teve em campo o seguinte 11 inicial. John, Damian, mais uma vez, né, 2 jogos seguidos. Lucas Alter, de novo, jogando toda essa sequência. Bastos, Hugo. De novo, Hugo também. Só teve um jogo que foi o Marçal. O restante dos 6 jogos foi o Hugo, dos 7 em abril, tá? No meio de campo, Luiz Henrique, novamente. Marlon, novamente. Danilo, novamente. E Savarino. Eduardo e Júnior Santos. Os atletas substituídos nesse confronto. Eduardo, Júnior Santos, Danilo, Luiz Henrique e Alter, tá? Esses foram os atletas substituídos. Por que eu trouxe isso aqui, Fogão? Quando a gente fala de rodar o elenco, é muito importante que a gente entenda que sequência de jogos, sem a devida recuperação, você sempre vai ter ali um certo prejuízo ao fim desse período. Só que o Botafogo não vai ter um descanso agora. O Botafogo vai ter uma outra sequência de 7 partidas com essas 2 semanas, no momento que seria o confronto contra Corinthians e Fluminense, certo? Vale lembrar aqui o calendário do Botafogo nesse mês de maio. Se liga só, 2 de maio, 5 de maio, 8 de maio, 12 de maio, 16 de maio, 21 de maio, tem um período um pouquinho maior, nem chega a ser uma semana propriamente. Depois do dia 21, no dia 28, você vai ter uma semana inteira, aí sim. E depois no dia 1º de junho, tá? Já virando a página, já virando o mês. O Arthur Jorge não tem jeito. Ele vai ter que escolher muito bem os atletas que vão entrar, quem vai permanecer, quem não vai permanecer, porque a gente não pode correr o risco de perder jogadores. Quando você joga com 4 atacantes, você não pode ficar na conta do chá. Essa é a grande verdade. Eu não faço ideia de qual vai ser o time amanhã. Não faço ideia. Só o Arthur Jorge e sua comissão técnica sabe, e os próprios jogadores, de repente. Mas ele vai ter que escolher muito bem. Essa é a grande verdade. Ele vai ter que escolher muito bem. Porque perder jogador por lesão muscular, qualquer coisa do tipo, não dá. Perdemos o Tiquinho, perdemos o Matheus Nascimento, o Eduardo já se machucou recentemente, o Luiz Henrique já se machucou recentemente, o Jefinho a mesma coisa. Nessa temporada o Savarino, mais atrás no tempo, né, mas também se machucou. E a gente não pode realmente correr o risco de ficar perdendo atletas que de repente já estão atingindo um certo nível de desgaste. O Núcleo de Saúde e Performance vai passar tudo isso para a comissão técnica, sem sombra de dúvida, mas eu espero de verdade que a gente possa gerenciar muito bem essa minutagem, porque isso vai fazer toda a diferença para que a gente possa manter uma pegada positiva nas competições. Eu realmente acredito nisso. Agora, Fogão, sobre a questão da camisa, para a gente poder fazer esse destaque aqui, é sempre muito bacana ver o Botafogo sendo enaltecido internacionalmente, né? Eu, pelo menos, acho maneiríssimo. Eu fico muito satisfeito de ver que vários perfis de vários lugares do mundo estão comentando sobre esse lançamento da Reebok com o Botafogo, porque realmente ficou uma camisa excepcional, a camisa alvinegra. É uma camisa, assim, de colecionador, eu diria, cara. Tem torcedor de outros times que vão acabar comprando. Eu não tenho nem dúvida em relação a isso. É camisa de colecionador porque realmente o modelo ficou espetacular. E o Botafogo agora está tendo a sua marca muito valorizada, né? A gente percebeu durante muitos e muitos anos que a marca Botafogo, por mais forte que o tempo tem estabelecido, né? Mas quando você não tem o cuidado, o esmero, você perde essa força e as pessoas acabam esquecendo, cai no esquecimento mesmo. E quem deveria zelar pela marca Botafogo simplesmente jogava na lama. Toda hora colocando o Botafogo para baixo, diminuindo o Botafogo, dizendo que o Botafogo estava atolado, que não tinha mais jeito, enfim, tudo aquilo que você já sabe. E hoje, quando a gente vê o Botafogo dando uma resposta, né, numa parceria internacional dessa com a Reebok, a gente fica muito satisfeito. Porém, não podemos deixar de comentar. O Botafogo está perdendo uma grande oportunidade nessa internacionalização da sua marca de ter a venda de produtos para o exterior. O Botafogo está realmente desperdiçando uma baita oportunidade. Porque está sendo falada a camisa, está sendo publicada, compartilhada em tudo quanto é lugar, mas a gente não tem a venda para o exterior. E isso é um vacilo, porque o John Textor quer a internacionalização, mas para internacionalizar, você tem que estar onde as pessoas estão. Se você não consegue entregar em vários países mundo afora, você perde grandes oportunidades e é isso que está acontecendo agora. Portanto, o Botafogo precisa resolver esse ponto, esse aspecto na sua logística. A gente precisa entregar essa camisa mundo afora, não apenas aqui no Brasil. Pelo menos acredito nisso, quero saber sua opinião.
Fogão, e pra amanhã, tá confiante? Eu tô confiante pra caramba, a Luna vai ao jogo e você já sabe, né? Não vou nem seguir depois disso. Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, amanhã eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.